Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Valquíria Vidal e hoje vamos concluir a parte de estrutura atômica, né? Essa parte teórica, né? Onde tudo começou, né? Os modelos atômicos. E hoje vamos finalizar com o modelo de Rutherford, o experimento dele. A gente já viu lá os modelos nas aulas passadas, né, como foi que foi descoberto o átomo, enfim, os elétrons. E agora a gente vai dar a conclusão da descoberta dos prótons, né, onde o experimento de Rutherford, ele basicamente estudou todo o comportamento dessas partículas para verificação da localização delas dentro da estrutura atômica. Vamos acompanhar aqui, tá, gente? Eu desenhei aqui para vocês como é que foi feito o experimento de Rutherford. Então vejam só, ele inseriu dentro de um bloco de chumbo um material radioativo, onde ele bombardeou essas cargas radioativas, tá? Através de uma lâmina de ouro e uma lâmina fina de sulfeto de zinco, tá? Por que ele fez isso? Ele quis ver o comportamento dessas partículas dentro do átomo. Como é que elas se comportavam? Quando ocorreu todo esse bombardeamento, o que Rutherford ele observou? Que a maior parte dos feixes, que ele chamou de feixes de partículas alfa, elas atravessavam a lâmina de ouro e elas não se desviavam. Legal. Uma pequena parte, 1 em 20 mil dessas partículas, batia e voltavam. Elas não penetravam na lâmina, né? Elas não atravessavam. Ótimo. Na terceira observação, ele viu que a outra parte dessas partículas, elas atravessavam e causavam desvio, elas eram desviadas. Tudo bem. O que ele quis, o que ele observou? Qual foi a conclusão desse comportamento dessas partículas? Ele viu que, ao atravessar a lâmina de ouro, Rutherford, ele percebeu que o átomo existe um grande espaço vazio. Esse espaço vazio, ele viu que ele chamou de eletrosfera e aonde ele pôde concluir que estavam localizados os elétrons, as partículas negativas. E quando essas partículas, elas entravam, elas atravessavam e não se desviavam, tinha algo a mais ali dentro, no centro do átomo, que fazia com que essas partículas positivas ficassem aglomeradas. Então ele viu que existia uma pequena massa, que ele denominou de núcleo, o centro do átomo, aonde essas partículas positivas elas ficavam ali concentradas. O modelo de Rutherford ele ficou bem semelhante ao modelo do sistema solar. E aí ele concluiu que essas partículas positivas elas causariam uma repulsão. Mas espera aí, se elas causarem uma repulsão, por que o átomo ele não explodiria? Não havia uma explosão, não estava ocorrendo uma explosão, a destruição do átomo. Teria que ter uma outra carga ali dentro para balancear, para dar uma estabilidade dentro da estrutura atômica. E posteriormente, para dar um upgrade, vamos dizer assim, no modelo de Rutherford, veio o nosso queridíssimo físico inglês, J. Chadwick. O que ele fez? Ele também fez um experimento com material radioativo e ele concluiu que existiam partículas que a massa deles são bem próximas à massa dos prótons, porém sem carga. E que já está dizendo, ele denominou de nêutron, porque elas são neutras. Então, elas eram localizadas dentro aqui, né, do núcleo, promovendo a estabilidade, ou seja, fazendo com que as partículas positivas, elas não se repelissem, mas se houvesse o quê? A atração delas com os elétrons, ou seja, o núcleo atraindo os elétrons. A gente vai ver esse estudo de energia de ionização lá na frente. A gente vai estudar a questão da energia de ionização. Então, tudo começa por aqui, essa atração dos prótons e os elétrons, né? Aonde
Os nêutrons, ele é uma carga, o nêutron é uma carga que ele dá uma estabilidade e faz com que o núcleo do átomo ele permaneça estável e não haja repulsão, né? Ou seja, vai fazer com que os prótons sejam atraídos pelos elétrons. Bacana isso, né, gente? Bem, aqui, pessoal, eu vou dar até uma pausa, vou ficar assim um pouquinho distante, para vocês darem uma pausa no vídeo e poder copiar as anotações, as observações que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Enfim, gente, encerramos essa primeira parte, né? Na próxima aula, nós vamos estudar, né, as principais características do átomo, tá? E aí a gente vai ver essa parte de prótons, a gente vai fazer uns cálculos bem básicos, tá bom? Mas essa aula já foi para dar uma conclusão na teoria, né, da estrutura atômica, tá? Então, gente, nós já gravamos as aulas passadas, hoje foi a conclusão delas, né? É um conceito bem bacana, bem gostoso de estudar, né, gente? Então, eu peço assim de coração que vocês possam compartilhar o vídeo, né? Vocês ativem aí o sininho das notificações, porque cada vídeo que é postado, vocês vão ser notificados, tá bom? Dá um likezinho aqui para ajudar no nosso canal que está em construção, dá um apoio aqui, tá bom? E compartilhe o vídeo para quem estiver precisando, estiver um pouquinho enferrujado, esquecido de alguns conceitos de química. Aqui vai dar uma boa, vamos dizer assim, uma boa ajuda, né? Porque tem muita gente que não tem condições de fazer um cursinho e aqui no YouTube a gente nos dá a oportunidade da gente poder promover umas aulas, né, para um público que não tem grana, né, para bancar, ou um cursinho online, que às vezes tem cursinhos que são um pouco caros, e aqui a gente fornece de forma gratuita, tá bom? Para quem realmente está com a grana um pouco curta, tá bom? Então, gente, agradeço de coração e na próxima aula nos veremos com mais assuntos novos, tá bom? Vejo vocês. Tchau, tchau!